Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é Deus. Glórias a Deus, aleluia. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos as nossas vidas em Tuas mãos neste momento. E entramos na Tua presença com a fé e a esperança de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Deus amado e Deus eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor está presente neste lugar e em nossas vidas, porque o Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares. Dependendo do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazermos nada. Apoiamos-nos na verdade que toda autoridade nos céus e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por estarmos em Cristo compartilhamos desta mesma autoridade, para que possamos fazermos discípulos e libertar os cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com o seu Santo Espírito e que nos guie em toda a verdade. E pedimos ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, a sua completa proteção e estado. Senhor, nos proteja e nos direciona na Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos e o nosso entendimento para nós entendermos. Senhor, prospera esta grandeza em nossas vidas neste momento. Este é um momento de esperança, este é um momento de solenidade em nossas vidas. Quando chegamos na Tua presença e apresentamos as nossas vidas e cremos que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está escutando. Prospera esta grandeza em nós. Traz a esperança. Senhor, a esperança, porque ela nunca vai trazer confusão. Quem espera em Deus não vive no mundo da confusão. Conceda graça para nós neste momento. Prospera a grandeza, poder e autoridade e perdoa os nossos pecados. Porque o Senhor diz na Tua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor diz: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é diante dos teus olhos, guardar todos os seus mandamentos e os seus estatutos, nenhuma enfermidade porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te curo. Êxodo 15, 26. Bom, glória a Deus, aleluia. A crônica, os irmãos já conhecem a mensagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 7,14. Glória a Deus, aleluia. Deus está nos abençoando. Deus está nos protegendo, porque toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta herança do servo do Senhor, sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus! Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se você está servindo outro Deus que não é o Salvador, Deus está falando: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: eu sou Deus, e ainda é de provés que eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Palavra do Senhor Deus. É o contexto, é os deuses.
Não adiantava alguém servir outro Deus que não fosse o Deus Criador, que Deus não estaria. Só Ele é Deus. Se você está na idolatria, crendo Deus feito da tua mão, ou feito da mão dos fortes, pode olhar para Jesus. Ele é o único que salva e que perdoa. Foi Ele que deu a vida por nós. E não foi nada feito pela mão do homem. Nem outra crença que não seja em Jesus. Toda crença que não é em Jesus diz respeito à cruz. Não está levando a sério a cruz, o sacrifício de Jesus. Por isso Deus perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Que não venha ter um outro Deus dentro do nosso coração que não seja o Senhor Jesus. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, dos céus e da terra e tudo quanto neles há. Glória a Deus, aleluia. Perdoa nossos pecados. Salva-nos. A tua igreja, o teu Brasil, o teu povo, quase 215 milhões de pessoas, poderosos, fortes, fracos e de nenhuma força. Esta noite o Senhor estende a mão sobre todos, e sara, e cura, e derrama paz sobre nós, salvação, igualdade, em nome de Jesus, e tudo para a glória do Senhor Jesus. Tudo para a glória do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, prospera a grandeza em nossas vidas. Nos guarda, nos livra, nos direciona, nos proteja, em nome de Jesus, e dá saúde para nós. Vida, saúde para aqueles que se encontram caídos nos leitos, em todo o Brasil, nos pronto-socorros, nos cárceres, nas instituições de caridade, seja ela qual for, no asilo, na FEBEM, na casa de repouso. O Senhor Deus está operando maravilha nesta noite, neste momento, por todo o Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Abençoa o Brasil. A nação brasileira, o povo brasileiro, cura, liberta, salva, iguala, derrama paz, amor, igualdade para nós. Perdoa nossos pecados. Cura o Brasil. Liberte o Brasil, ó Deus. Estende a mão sobre o Pai. Senhor Jesus, olha para nós. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Em nome de Jesus. Esta é a noite da paz. Esta é a noite da restituição. Esta é a noite da salvação para as nossas vidas. Esta é a noite de amor, a noite de paz, de igualdade, de grandeza. Que nós venhamos viver todos os dias da nossa vida a paz, o amor e a salvação. Salva, Senhor, as famílias, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Deus prospera a grandeza em nossas vidas. Salva-nos. Contou isso também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus queria, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeita os homens, todavia começa a viúva molesta ele fazendo justiça para que enfim não volte me importune. E disse o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele de dia e de noite de que tardio para com ele? Prospera esta grandeza. Salva-nós! Salva as nossas casas, as nossas famílias, os abatidos, os angustiados, os atribulados. Prospera a paz neste país. Em nome de Jesus. Salva, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Por causa disso, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar largado e fundado amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou precisamos, segundo o poder que nos opera. Aí chega agora na igreja por Jesus Cristo em toda geração para todos sempre. Amém. Na minha busca por mim, o Senhor me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo coração dos mares.
As correntes me cercaram. Glória a Deus, aleluia. Até o abismo me rodeou. E as águas me sufocaram. E as águas se rolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes. E o Senhor da terra correu sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam a realidade não deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do meu agradecimento, o que votei perderei do Senhor da salvação. Do Senhor da salvação. As águas descasaram me cercaram. O abismo me rodeou. E as águas, o que fez? Se enrolaram na minha cabeça. Foi cercado pelas águas, o abismo rodeou ele, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Mas ele disse, e eu disse, lançado eu estou diante dos teus olhos. Jonas, que é essa oração. Todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade, é a fé. Olha, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Meu Deus do céu. A fé do profeta estava nas profundezas do ventre, comparado na sua oração do ventre do inferno. Eu gritei e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus, aleluia. É fé. É a fé que faz o homem ressuscitar do estado que ele se encontra. Deus prospera, coloca fé em nossos corações. Salva as nossas almas, as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, e assim seja. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Santo, santo, santo é Deus. Deus ele está comigo, está com você. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele está aqui comigo. Ele está com você. Você crê? Crê somente. Ele não quer outra coisa de nós, senão a crença. Crê somente. E verás a glória do Senhor. Pai, hoje eu vou tocar acústico, eu não vou usar o eletrônico hoje, viu, irmão? Você acredita que eu vou tocar acústico? Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus.
E esse louvor eu canto para a glória de Deus, pois Ele aceitou-me pelo seu grande amor. Não há alguém tão bom assim como o Senhor Deus é pra mim. O amor de Deus é sem fim. Vem pra Ele, pois Ele quer te amar assim. Vem pra cá, vem pra Ele, não fica aí sozinho, pois Deus quer te amar assim, como seu amor sem fim. Vem pra Ele, pois Ele quer te dar do seu amor sem
E o seu nome é Jesus, Salvador, Emmanuel. Ele tem toda a força e todo o poder. Ele é amor, vida e paz. Ele é tudo. Sem ele, o forte vencerá. O justo pratica primeiro o dever da lei, o direito de ser feito filho de Deus, direito de morar no céu. Justo é aquele que pratica a justiça. Filho é aquele que por meio de Jesus é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não peca, mas eu não me tocará. Aquele que é nascido de Deus não me terá. Se você vive pecando, você não é nascido de Deus. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você vive pecando, você não é nascido de Deus. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você vive pecando, você não é nascido de Deus. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, né? Glória a Deus. Agora eu vou estar passando para outra parte e já vou direto para a palavra, né? Já vou direto para a palavra pregar hoje. E você pega a sua Bíblia aí e me acompanha no seu casa, viu? E Deus dê para nós a luz da palavra nesse momento, tá? Eu não vou tocar mais, eu já vou parar aqui. Eu preciso ler a palavra oficial. Vou estar lendo aqui, irmãos. Aí eu já vou passar. Eu já não vou cantar mais hoje. Só vou estar lendo aqui a palavra oficial. E já vou para o ensinamento, né? Eu vou ler aqui a palavra para pegar na gravação aqui, senão a gente fica sem a palavra na. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui estar lendo hoje Números, capítulo 18 de Números, versículo 1 ao 32, né? Glória a Deus, aleluia. Ontem eu não estive pregando aqui, realmente eu estava fazendo outro trabalho aqui na sala, então não preguei. Eu trabalho em terra aqui ontem, mas hoje eu estou aqui com você. E para você. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. É número 18, né? Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 18 de Números, do versículo 1 ao 32. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade, né? Do santuário. Acho que eu preguei essa mensagem antes de ontem, né? Acho que é o 19 hoje, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem ela foi pregada porque eu não marquei aqui. E quando a gente não marca, a gente fica sem informação, né? Ela já foi lida essa mensagem. Agora hoje nós vamos para o livro de Números 19, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 22. Hoje é 19, viu, irmãos? Perdoa. 19, capítulo 19, do 1 ao 22. Isso aí eu já preguei, né? Não é o 18, não. Você perdoa-me depois dele. Eu marquei lá para não. Eu faço uma prancha ali com os livros que eu estou pegando, para não errar. Números 19, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 22. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenham sido posto julgo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar
o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, e o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. Versículo 6. E o sacerdote tomará de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então, o versículo 7, o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Glória a Deus. Versículo 8. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. Versículo 9. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Versículo 10. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Versículo 11. E aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias, né? Ao terceiro dia se purificará. Glória a Deus. Com aquela água. E ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Versículo 3. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi estergida sobre ele. Imundo será está nele ainda a sua imundícia. Versículo 14. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre o qual não houver pano atado será imundo. 16. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. 17. Para um imundo, pois tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. Versículo 18. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e o aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas
que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Versículo 19. E o limpo ao terceiro e sétimo dia expelirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará e lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Versículo 20. Porém, o que foi imundo, e se não purificar do meio da congregação, será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Versículo 21. E isto lhes será por estatuto perpétuo, e que o que aspergir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. 22. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Deus, o Senhor diz: se obrar os que é diante dos olhos de Deus, e inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos e os seus juízos, nenhuma enfermidade porei sobre ti que pus sobre o Egito, que eu sou o Senhor que te sara. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. As tuas palavras, Senhor, levantaram os que tropeçavam. E os joelhos dessa descendente fortificados. Amém. Deus, muito obrigado. Agora, Pai, irmãos, vamos mudar para outro